Olá! Vamos para a nossa aula dessa semana, pessoal. Fim da União Soviética, fim da União da República Socialista Soviética, né? Da URSS. Qual era a principal proposta defendida pelo socialismo soviético, né? O socialismo soviético, ele tinha uma proposta de distribuir igualitariamente a riqueza entre as pessoas e lutar contra a desigualdade social e a exploração do trabalho por meio do controle total do Estado dos meios de produção. Então, a estratégia política e econômica da União Soviética não conseguiu atingir satisfatoriamente a população, porque eles tinham ideais bonitos, ideais interessantes de socialismo, mas eles colocaram o quê? O controle total do Estado. Eles não eliminaram a figura do Estado, não houve uma participação da população, o que se tornou, de certa forma, comunismo, né? Que é diferente de socialismo. Então, os governantes acabaram fazendo a União Soviética um regime comunista e não um regime socialista. E isso foi muito complicado, né? Na década de 60, gerou uma crise enorme dentro da União Soviética. Falta de liberdade de expressão, falta de liberdade de todos os tipos, o plano econômico adotado de só fazer parcerias entre países socialistas também não estava dando certo. O país estava com dificuldade de desenvolver atividades como comércio, política, produção. Estava faltando alimento para a população. A corrupção, o privilégio das pessoas que faziam parte do Estado e do Exército era muito grande, né? Faltou alimento básico para a população dentro da União Soviética. Eram vários países, várias repúblicas, né? 20 e poucas repúblicas. Então foi aí que surgiu Mikhail Gorbachev. Gorbachev surgiu ao governo com duas propostas, a Glasnost e a Perestroika. Foi o último boom da União Soviética, com a intenção de vamos ver se a gente consegue salvar a União Soviética, né? Então, Gorbachev lançou esses dois planos de governo, a Glasnost, transparência, e a Perestroika, reestruturação. A Glasnost era a abertura e a liberdade política, fazendo com que surgissem vários outros partidos políticos. E a Perestroika era a introdução no mercado de economia, abrindo a economia, né, a Perestroika, para que eles pudessem, a União Soviética, fazer parcerias comerciais com outros países, que não só os pertencentes à União Soviética ou socialistas. E aí, essas dois planos de governo foram responsáveis por eles tentarem melhorar e salvar a União Soviética. Embora as propostas fossem interessantes para recuperar a economia e a política, não foram aceitas pela população logo de cara, né? E esses problemas sociais e econômicos foram aumentando. Em 91, ocorreu outra tentativa de golpe de Estado da União Soviética, do Partido Comunista e das Forças Armadas, né? E as repúblicas que compunham a União Soviética reivindicavam autonomia. Foi aí que as repúblicas começaram a sair. As três primeiras repúblicas que saíram da União Soviética foram a Estônia, Letônia e Lituânia. Elas três saíram da União Soviética e, em seguida, as outras foram saindo também, né? Então, esses acontecimentos, junto com a derrubada do Muro de Berlim, foi o que formou o fim da União Soviética. Muro de Berlim conta como que fosse o estopim, o fim da União Soviética, né? O marco. Juntou a Guerra Fria, a aceleração do fim da União Soviética, a independência da Letônia e Estônia, que saíram da União Soviética, todos os problemas econômicos e políticos que não deram certo com as políticas da Glasnost e da Perestroika de Gorbachev, essa independência. As repúblicas que saíram da União Soviética começaram a formar um novo grupo econômico que foi a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes. Era para os países que eram socialistas poderem se juntar nesse processo de transformação do socialismo para o capitalismo, né? E aí a União Soviética se desfez. Foi o fim da União Soviética. E isso não foi o fim dos conflitos. Gerou vários outros conflitos, né? Porque a sede da União Soviética era na Rússia.
Então gerou vários conflitos territoriais, porque como a União Soviética ela era um grupo de repúblicas, a Rússia não quis perder os territórios que ela tinha com o fim da União Soviética. Então isso gerou vários outros conflitos étnicos, territoriais. Vamos lá. Aqui a gente tem uma charge da União Soviética, né? Gorbachev lá em cima e a União Soviética, pá, afundando. Vamos falar agora da questão dos conflitos no Cáucaso, que é o conflito da Chechênia, né? O fim da União Soviética, ele gerou essas tensões, né? A queda do socialismo, conflitos nos países vizinhos, a população, uns querendo permanecer, outros querendo sair da União Soviética. A região do Cáucaso é essa que você está vendo aí no mapa, tá? Ela está entre os mares Negros e Cáspio, e é um dos palcos mais relevantes da Rússia e da província da Chechênia. A Chechênia tem a maioria da população muçulmana, tá certo? A Chechênia é uma região da Rússia que tem uma população muçulmana muito grande. Então, o que aconteceu com essa separação? O movimento separatista checheno. Desde 1859, quando o território foi anexado pela Rússia, a Chechênia quer se separar da Rússia. Em 91, quando a União Soviética caiu, intensificou-se uma luta armada de grupos terroristas, certo? Muitos grupos terroristas muçulmanos querendo separar a Chechênia da Rússia, tornar a Chechênia independente. Então, o conflito mais recente entre Rússia e Chechênia foi em 1994, quando o exército russo invadiu a Chechênia num conflito armado, resultando em quase 100 mil mortos. Os rebeldes separatistas que foram derrotados pela Rússia aumentaram as ações terroristas contra o governo russo. Em 2002, invadiram um teatro em Moscou, fizeram 700 reféns, 150 reféns foram mortos. Então, há um conflito entre o movimento separatista, entre os muçulmanos os grupos terroristas islâmicos da Chechênia, que querem a separação da Chechênia da Rússia, e o governo russo, que não quer aceitar a independência da Chechênia, porque não quer perder o território, né? Se ele abrir mão do território da Chechênia, ele vai perder muitas coisas, como diminuir o território, isso influi o fator econômico e também pesa na questão política durante as eleições. Então, assim, na região tem reservas de petróleo e de gás natural, que passam os oleodutos do Azerbaijão. Então, a Chechênia, a Rússia não vai abrir mão da Chechênia, principalmente por causa das reservas de petróleo, né? Há um controle militar muito grande da Rússia dentro dessa área da Chechênia e segue esse conflito, né? Outro conflito grande é o da Crimeia, né? Uma das questões geopolíticas que envolvem a Rússia no mundo inteiro é a Rússia e a Ucrânia, como você está vendo aí no mapa. Ah, não, aqui eu tô falando da Iugoslávia. Deixa eu passar logo para a Crimeia. Aqui, a Crimeia. Então, um dos conflitos que mais geram problema hoje no mundo é o conflito da Rússia com a Ucrânia, né? Você tá vendo aí no mapa. Rússia, Ucrânia, verdinho, e a Crimeia, que é um território entre a Rússia e a Ucrânia. Esse território é uma península, é a península da Crimeia, né? A região ela já pertenceu à Rússia, foi anexada em 1954 pela Ucrânia como um presente do líder da União Soviética, que era de origem ucraniana. Ele deu o território da Crimeia para a Ucrânia de presente durante a União Soviética, né? Só que esse conflito começou em novembro de 2013. É um conflito muito recente. O presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, desistiu de assinar o acordo de livre comércio com a União Europeia, dando prioridade aos acordos com a Rússia. Isso gerou protestos populares que queriam que a Ucrânia se juntasse à União Europeia no comércio. Houve repressão militar violenta do governo, afastamento do presidente pelo parlamento, convocaram novas eleições e há uma tensão separatista no leste do país muito grande, de maioria russa.
A população da Crimeia, que é russa, quer se libertar da Ucrânia e pertencer à Rússia. E outra população quer permanecer ainda na Ucrânia. Então, na Crimeia, o parlamento foi tomado por um comando pró-Rússia, que nomeou um novo parlamento, né? Pedindo anexação à Rússia. Então, a Crimeia hoje está num governo ilegítimo, que pediu forças internacionais para reconhecer. A Crimeia pertence à Ucrânia, porque foi dado à Ucrânia, mas grande parte desse grupo separatista que está comandando a Crimeia quer que ela pertença à Rússia. Os Estados Unidos e outros países mandaram tropas e se posicionaram a favor da Ucrânia, impondo sanções, né? O parlamento russo aprovou o envio de tropas à Crimeia para ajudar a Crimeia a se separar. Então, é um conflito grande entre Ucrânia e Rússia. A ONU se opôs a esse conflito, né? 96% da ONU votou que era para a separação da Ucrânia e anexação à Rússia. A ONU ela disse que era para a Crimeia se separar da Ucrânia e voltar para pertencer à Rússia. A Rússia administra a península da Crimeia, mas a Ucrânia ela não aceita. Então, é muito complicada essa situação da Crimeia, né? A questão central desse conflito hoje é o desejo da Rússia de retomar sua influência na Europa, avançando no Ocidente. Isso porque, desde o fim da Guerra Fria, a União Soviética, a Rússia, perdeu grande parte do poder de influência no mundo. A Rússia só tinha o poder durante a União Soviética. A Crimeia é uma região de grande importância, né? Ela tem acesso para o Mar Negro, vários portos importantes no Mediterrâneo e um dos solos mais férteis do mundo. Aí vamos voltar aqui para a gente ver a questão da Iugoslávia, né? Outro problema gerado com o fim da União Soviética foi a questão da Iugoslávia, né? Deixa eu ver aqui um minutinho. Há muitos conflitos étnicos e religiosos nessa região, principalmente causados sobre décadas de influência do socialismo soviético, né? Qual é o caso da ex-Iugoslávia? Agora, ela é localizada no Península dos Balcãs. O território da antiga Iugoslávia reunia vários povos diferentes: croatas, sérvios, bósnios, eslovenos. Eram 6 repúblicas: Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro e Macedônia. Tudo isso formava essas 6 repúblicas, a Iugoslávia. No fim de 1980, quando a União Soviética acabou, os movimentos separatistas começaram, né? Em 91, ocorreu a independência de 3 repúblicas da Iugoslávia. Macedônia, Croácia e Eslovênia se separaram da Iugoslávia. Em 92, Bósnia e Herzegovina também se separaram. Foi uma luta violenta, né? A não aceitação da Sérvia não aceitava que eles saíssem. Então, foi uma guerra civil intensa com a limpeza étnica. Muitos morreram. Em 98, iniciou a Guerra de Kosovo. O Kosovo, com população albanesa, é uma das províncias da Sérvia. Devido ao movimento armado de separação, liderado pelo exército de Kosovo, o governo da Iugoslávia contra-atacou os separatistas e expulsaram os militares de Kosovo. Então, assim, Iugoslávia era formada por 6 repúblicas, e essas repúblicas, com o fim da União Soviética, começaram a se separar. E a Iugoslávia não aceitou. Então, hoje a ex-Iugoslávia, né, são os países Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia, Herzegovina, Montenegro, Macedônia. E há um movimento separatista e um problema muito grande da questão desses países quererem independência um do outro, né? São movimentos separatistas étnicos, né? Em 2003, a Iugoslávia foi extinta, passou a se chamar Sérvia e Montenegro. Em 2006, sem conflitos, Montenegro tornou-se independente, formando um novo país, né? Sérvia um, Montenegro outro. Em 2008, Kosovo declarou independência, embora não foi reconhecido como Estado por muitas nações. Mas Kosovo se acha um país. Então, para você ver a quantidade de problemas que a Rússia é envolvida. Mas eu acho que eu falei tudo para vocês, né, pessoal? Então, até amanhã na aula. Beijos.